quando chega a época de eleição, muita gente fica focada ali. Quem vai ser o presidente? Pra quem vai votar em presidente, tudo gira em torno do presidente, parece que só é relacionado com o presidente e governador da votação, né? Só que as pessoas esquecem de um cargo que é o cargo muito importante na política brasileira, que é o senador. O senador tem uma grande influência no que vai ser liberado ou bloqueado de aprovação, por exemplo, até mesmo de mudança de lei, sabe? Muitas vezes a pessoa nem sabe quem vota para senador depois de uma semana. Às vezes vota em qualquer um, vê lá senador, acha lá um papelzinho no chão, vota, alguém indica, vota. Parece que só governador e presidente que a pessoa vai se importar. E o senador nem sabe. Não ouve as propostas, não ouve nada, só vota. Vai ali e vota. E isso aí vai custar muito caro. Porque, além do Senado ter um poder muito exclusivo de poder fazer votação de leis e tudo mais, ele também faz votações e faz decisões. O Senado, ele é um lugar de decisões, por exemplo, até de questões financeiras do país. No Brasil, por exemplo, é quase uma década que é o mandato de um senador. São 8 anos de mandato. O senador não é 4 anos, tá? Igual os outros cargos. Tem muita gente que nem sabe isso. Olha, muita gente nem sabe que um senador fica 8 anos ali. E nas vezes que tem a votação, quando é junto à votação do presidente, também se vota no senador, não muda todo mundo de uma vez também. Porque o presidente é de 4 anos, né? Então, quando você vota para o senador, você está colocando ele ali durante 8 anos, né? E na outra votação, você vai votar para trocar 1/3 das cadeiras. Então, 1/3 das cadeiras ali de senador vão ser trocadas somente. Os outros 2/3 permanecem por causa que o mandato é de 8 anos. Então vai fazendo essa... Como que eu posso dizer? Essa rotatividade só de 1/3 das cadeiras do Senado. Porque o Senado tem muito poder. O Senado tem muito poder e o Senado também é um lugar no qual decide muita coisa. Então, se o voto for ruim para um senador, ele vai ficar ali 8 anos. Entendeu? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a quantidade de deputados escolhidos é de acordo com a quantidade da população do estado, né? Então, o estado que tem mais população, ele tem mais deputados, certo? Já do lado do Senado, cada estado do país vai ter 3 senadores independente da sua população, né? Pode ter ali pouquíssima gente no estado, pode ser um microestado, mas mesmo assim vai ter 3 senadores eleitos dentro desse estado. Criaram isso para dizer que, pronto, quando tiver votações, quando tiver decisões, não seja beneficiado só os estados maiores, entendeu? Como pode acontecer na Câmara dos Deputados, de os estados maiores, por terem
mais deputados, tem mais votos, por exemplo, a favor ou contra de certos projetos. Então, isso pode acarretar em prejuízos para os estados que têm menos pessoas ou benefícios para os estados que são maiores, né? Já no Senado, distribuiu assim. Distribuiu os senadores para 3 para cada estado. Porque esses senadores, esses 3, vão representar aquele estado inteiro, entende? O estado onde você mora é representado pelo senador. Então, quase que o estado é representado pelo senador e os deputados vão representar o povo ali na Câmara dos Deputados, entende? Então, o senador vai ter voz, basicamente, pelo estado inteiro. Então, os poderes do senador, dentro, por exemplo, do Senado e da política, eu vou falar aqui de 4 poderes, 4 funções que ele tem. A primeira dele é que ele revisa e cria lei. É, exatamente. Quem revisa e cria leis é o senador. Então, senadores e o Senado pode criar lei do zero, né? O maior papel do senador, assim, na verdade, é revisar, votar, por exemplo, avaliar as leis que vêm da Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados estão ali representando o povo. Vou fazer depois um vídeo sobre deputados para poder explicar melhor a função dele. Mas o deputado está ali representando o povo e coloca proposta de leis e tudo mais, né? E o Senado serve de peneira para poder verificar se aquela lei realmente vai para frente. Porque na Câmara dos Deputados é proposta as leis e votada. E aí os deputados aceitam ou não aquelas leis específicas que foram ali discutidas, propostas. E às vezes na Câmara dos Deputados tem aquele calor do momento e tudo mais. Aquela confusão que acaba que passa, né? Então acaba que é aprovada a lei dentro da Câmara dos Deputados de uma forma mais calorosa. E aí o Senado vai servir para verificar, como se fosse uma água fria assim desse calor, para verificar se realmente faz sentido aquela lei, se ela deve ser aplicada mesmo, ou se a longo prazo ela vai trazer benefício, se está de acordo ali com a ideia geral do país, entende? Do que o país quer seguir em frente. Além disso, uma segunda função do senador é que ele tem o poder de julgar. A Câmara dos Deputados manda lá a lei e o senador vai e aprova ou não, né? A segunda parte, que é do poder de julgamento do Senado, onde ficam os senadores, é ele quem vai ter o poder de, por exemplo, julgar e afastar um presidente. Então, na Câmara, no Senado, os senadores têm o poder, por exemplo, até de fazer um processo de impeachment, que aí eles vão votar, sabe? O poder ali de julgar e afastar o presidente é do senador. Eles têm esse poder, essa capacidade de poder fazer esse julgamento. E além disso, além de, por exemplo, julgar e também demitir o presidente, não é demitir, né? Fazer esse processo de impeachment no Senado, ter esse processo de impeachment, tem também a questão de que os senadores, o Senado tem a possibilidade, o poder de julgar e demitir ministro do STF. Até o Procurador-Geral da República eles podem julgar e demitir por crimes de responsabilidade. Então, muito cuidado quando você vota aí em senador.
Senador é um dos cargos mais importantes da política brasileira. Eu ousaria dizer que talvez o mais importante, mas cada um vê de uma forma os cargos políticos e a sua importância. Mas eu acredito que o senador tem uma grande e valiosa importância dentro da política. Tem muito poder na mão do senador, entendeu? Então, o senador, ele tem a capacidade de julgar e de ser como um juiz mesmo do pessoal do topo da política, STF, presidência, procurador-geral da República. Então, tem que ter muita atenção na votação. E além disso, já falei e repito, tem 8 anos de mandato. Então, fica ali 8 anos. E uma terceira função é o poder financeiro. O senador, ele que vai ser o responsável, por exemplo, se uma prefeitura ou um governo, se um prefeito ou um governador quiser fazer um empréstimo, por exemplo, internacional, ou fazer um empréstimo maior para aquele estado, o senador, ele vai ter que ser como se fosse avisado e também autorizar para que esse empréstimo seja feito ali dentro do estado, dentro da cidade. Dentro do estado, dentro da cidade e tudo mais. O senador vai ter o poder de assinar, autorizando ou não esse endividamento, né? Então, ver se o senador ele serve para ver se o estado vai ter a capacidade de manter o pagamento desse empréstimo, se esse empréstimo pode trazer prejuízo e quebrar aquele estado. Então, o Senado ele serve também para proteger a saúde financeira dos estados e até do país, né? Dos estados e do país em geral. E uma última função aqui que eu vou falar do senador, é que a sabatina e a aprovação dos ministros é no Senado também. Quando vai colocar os ministros, né? O presidente do Brasil que decide quem vão ser os ministros. E quando esses ministros vão ser colocados, né? Ministros também do STF, presidente do Banco Central e tudo mais, o presidente ele vai indicar, mas não vai ter o poder absoluto, né? Então, vai passar antes de começar o cargo pela sabatina do Senado. E o que é a tal da sabatina do Senado? É quase que uma entrevista de emprego que os senadores e o Senado vão fazer, né? Com essa pessoa que tá para assumir o cargo de ministro da STF, ou presidente do Banco Central e tudo mais. Então, no Senado, eles podem aceitar ou não esse ministro, esse presidente do Banco Central, esse nome indicado pelo presidente. Eles podem recusar, eles podem decidir votar e a maioria dos votos não serem a favor desses ministros do STF ou mesmo desse presidente do Banco Central e tudo mais, e ser literalmente vetado, se vir como uma catraca para não, esse entra, esse não entra, entende? Em resumo, o Senado ele serve como se fosse um filtro mesmo para saber o que é autorizado, como vai ser mandado ali as leis do país e também quem vai decidir as coisas, né? Acho que tem muito poder de decisão ali relativamente à lei, à parte financeira, a indicação de nomes para os ministérios, para o STF, para a presidência do Banco Central, que passa pelos senadores. Né?
até mesmo um processo de impeachment passa ali dentro do Senado. Então, tenha muito cuidado em quem você vota para senador, tente entender o histórico e como funciona esse cargo. Melhor aí, esse vídeo aqui, se você chegou até aqui, você tem buscado entender melhor sobre a política do Brasil e entender, por exemplo, as funções de cada cargo. E agora você já tá sabendo aí como funciona o cargo do senador, né? E por durar 8 anos e ter a mesma quantidade para os estados grandes e estados pequenos, julgar o presidente, cuidar do dinheiro do Brasil, cuidar das leis. Então, quando você for escolher seu senador aí, vota só porque ele tá no santinho ou que alguém indicou, não. Dá uma estudada melhor, sabe? Na sua vida direta pode ser ele que vai influenciar mais do que o presidente, por exemplo. Principalmente questões de leis. A rédea do país está na mão aí do Senado. Beleza? Fica com Deus e até mais.